Limite de funções trigonométricas. Calcular o limite de x tendendo a zero de seno de 8x sobre 3x. Solução. Então, vou pegar aqui, ó, o 3 que está multiplicando x no denominador e tirar ele para fora. Vai ficar 1/3 vezes seno de 8x sobre x. Então, o limite de x tendendo a zero de 1/3 é igual a 8 seno de 8x sobre 8x. Por que eu fiz isso aqui? Multipliquei por 8 e multipliquei o 8 seno de 8x e multipliquei o 8 por x. Bom, a minha visão aqui é de fazer com que o denominador seja igual ao arco da função seno de x. Porque eu não posso mexer aqui no arco. Então, tem que ficar igual. Por quê? Vai lá do limite trigonométrico fundamental, que o limite de x tendendo a zero de seno de x sobre x é igual a 1. Então, quando o arco da função seno for igual ao denominador, com x tendendo a zero é igual a 1. Então, vou para esse princípio. Continuando aqui, vai ficar o limite de x tendendo a zero. Desse 8 vezes 1 dá 8/3, né? 8/3, vezes o limite de x tendendo a zero, seno de 8x sobre 8x. Então, aqui, continuando, né? Só para mostrar aqui o entendimento do porquê seno de 8x sobre 8x. Ora, o limite de x tendendo a zero, seno de x sobre x, é igual a 1, né? Que é o limite trigonométrico fundamental. Nós temos isso aqui como referência. Quando o arco do seno for igual ao denominador, o limite vale 1. Então, o limite de x tendendo a zero, seno de 8x sobre 8x também é igual a 1. Fazendo isso, vai ficar o limite de x tendendo a zero, 8/3 vezes o limite de x tendendo a zero, seno de 8x sobre 8x, que é igual ao limite da constante à própria constante, que é 8/3. Limite de seno de 8x sobre 8x é 1. Então, 8/3 vezes 1 dá 8/3. Determinar o limite de x tendendo a zero de seno de 5x sobre seno de 4x. Então, aqui, eu tenho seno no numerador e a função seno no denominador. Então, vou calcular o limite no numerador e o limite no denominador. Propriedade dos limites. Então, vai ficar o limite de x tendendo a zero, né? De 5 seno de 5x sobre 5x. Ah, mas da onde eu tirei isso? Bom, se eu tenho uma divisão aqui, né, eu vou descrever esse seno de 5x aqui, procurando ele ser o limite trigonométrico fundamental, que é o arco da função seno de 5x ser igual ao denominador aqui, ó, 5x. Eu não posso mexer no arco, mas aqui eu posso. Que o limite de x tendendo a zero, seno de 5x sobre 5x, vai ser 1. Né? E o limite de x tendendo a zero, de seno de 4x sobre 4x, também é 1. Multiplica aqui por 4. Ora, veja, que se eu simplificar aqui, ó, 5 por 5, né, dá 1. Né? Esse x aqui eu simplifico com esse, cancela também. E esse 4 com esse. O que vai sobrar? Seno de 5x sobre seno de 4x. A mesma coisa daqui. Tá? Eu só posso fazer isto aqui se eu tiver um no denominador também. Tá? Eu não posso fazer só aqui com o numerador.
Eu faço de maneira tal que eu simplifico, volto no original aqui. Tá? Eu estou escrevendo isso aqui, pensando que isso que eu estou fazendo aqui é igual a isso. Não alterou em nada. Não alterou em nada. Tá? Mas eu tenho que fazer isso de tal modo que eu estou visualizando, né, na minha mente o limite trigonométrico fundamental, senão não adianta em nada. Tá? Tendo a visão do limite trigonométrico fundamental. Escrever esse denominador aqui igual o arco da função seno que está aqui. Se aqui está 5x, aqui tem que ser 5x. Se aqui é 6x, aqui tem que ser 6x. Não pode ser diferente. Então, implica, né? Continuando, vou calcular o limite de 5. Se aqui está um produto, eu calculo o produto dos limites. Tá? É a propriedade do limite. O limite de A vezes B é igual ao limite de A vezes o limite de B. Então, o limite de x tendendo a zero de 5 vezes o limite de x tendendo a zero sendo 5x sobre 5x. No denominador, mesma coisa. O limite de x tendendo a zero de 4 vezes o limite de x tendendo a zero sendo 4x sobre 4x. Então, o limite de 5 é 5. O limite de x tendendo a zero sendo 5x sobre 5x é 1. O limite de x tendendo a zero de 4 é 4. O limite de x tendendo a zero sendo 4x sobre 4x é 1. 5 vezes 1, 5. 4 vezes 1, 4. Então, o limite é 5 quartos. Então, quando eu falo que isto aqui é igual a isso, o aluno fala, mostra para mim ver. Então, vou provar aqui, ó, mostrando que 5 seno de 5x sobre 5x sobre 4 seno de 4x sobre 4x. Vou desenvolver essa parte aqui para voltar aqui, né, passo a passo. Então, vai ficar, aqui eu tenho 5, aqui eu tenho 4. Então, vai ficar 5 quartos vezes seno de 5x sobre 5x sobre seno de 4x sobre 4x. Então, vai ficar 5 quartos vezes, ó, divisão de fração. O que é a divisão de fração? Conserva a primeira, multiplica pelo inverso das segundas. Então, 105x sobre 5x vezes 4x sobre 104x. Então, aqui vai ficar 5 vezes 4 sobre 4 vezes 5. Seno de 5x sobre seno de 4x. Este x aqui, com esse eu simplifico ele. Tá? Simplificando. Então, eis aqui 5 vezes 4 e 4 vezes 5, simplifica também. O que restou? Seno de 5x sobre seno de 4x. Voltou lá no original. Daí, né? Quem estuda o cálculo tem que ter essa visão. Você pode fazer isso aqui, daqui. Vai escrevendo. Ora, se eu tenho seno de 5x, eu vou dividir, então eu tenho que escrever no denominador 5x. Mas o que eu vou fazer para não ficar alterado de lá? Eu multiplico por 5, aí eu cancelo 5 por 5, fica só o x. Bom, então eu tenho que ter o x no denominador. Se eu tenho seno de 4x, eu coloco 4x, que esse x simplifica com esse. Eu multiplico aqui por 4 e eu divido aqui por 4, simplifico também. Fica a igualdade. Então, calcular o limite de x tendendo a zero de 1 menos cosseno de x sobre x ao quadrado. Ora, aqui eu faço o conjugado do numerador. Por quê? Se eu substituir o zero aqui, cosseno de zero é 1 menos 1, 0. Esse zero ao quadrado é zero, indeterminado. Então, vou usar o conjugado.
Já a função cosseno não admite limite trigonométrico fundamental, tá? Não tem. Né? Porque cosseno de x sobre x com x tendendo a zero é indeterminado. Ou seja, é impossível, porque cosseno de zero é 1. Né? E x é 0. 1 sobre 0 não se divide. É indeterminado. Né? Não existe. Então, vai ficar aqui o limite de x tendendo a zero de 1 menos cosseno de x, 1 mais cosseno de x, sobre x ao quadrado, 1 mais cosseno de x. Se eu multipliquei aqui 1 mais cosseno de x, eu tenho que dividir. Que de tal forma que se eu simplificar, volta no original. Tá? Se eu simplificar, volta lá no original. Agora, resolvendo esse produto, 1 menos cosseno de x, 1 mais cosseno de x, vai ficar 1 menos cosseno ao quadrado de x. Produtos notáveis, né? A menos b que multiplica a mais b. É a ao quadrado menos b ao quadrado. Então, vai ficar x ao quadrado, que multiplica 1 mais cosseno de x. Ora, eu tenho que fazer uma transformação, né? 1 menos cosseno ao quadrado de x. Tá? Relação trigonométrica. Eu tenho lá da propriedade fundamental da trigonometria que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Né? Todo estudante de cálculo tem que saber disso aqui. Tá? Que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Então, seno ao quadrado de x é igual a 1 menos cosseno ao quadrado de x. Certo? Vai fazer a substituição. Então, tem alguns determinados termos que o estudante tem que saber, desde lá do ensino médio, né? Ou quando fez pré-cálculo, tem que saber isso aqui, porque senão não vai para frente, né? Chegou aqui, parou. Se eu não sei como seguir isso aqui, acabou, né? Não vai. Se eu não souber isso aqui, que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1, acabou, não tem segmento. Então, temos aqui que o limite de x tendendo a zero, x ao quadrado, né? Substituindo 1 menos cosseno ao quadrado de x por seno ao quadrado de x. Ah, mas por que eu tenho que fazer isso aqui? Que 1 menos cosseno ao quadrado de x, substituir por seno ao quadrado, por que isso? Para que isso? Ah, para resolver os limites trigonométricos, sempre você vai ter em mente a possibilidade de transformar ele no limite trigonométrico fundamental, né? Onde o arco da função é igual ao denominador. Tem que chegar lá. Tem que ter em mente isso para desenvolver. Então, seno ao quadrado de x sobre x ao quadrado, que multiplica 1 mais cosseno de x. Então, aqui eu vou ter o limite de x tendendo a zero. Já vou separar a função seno, né? Seno ao quadrado de x sobre x ao quadrado. Isso aqui vai me dar o limite trigonométrico fundamental, vezes 1 sobre 1 mais cosseno de x. Como eu já disse, cosseno é limite trigonométrico fundamental. Quem admite é o seno. Então, o limite de x tendendo a zero de seno de x sobre x elevando aqui ao quadrado, olha aqui. Quando o x tende a zero de seno de x sobre x, isso aqui é igual a 1. Então, vai ficar 1 ao quadrado. O limite de x tendendo a zero de 1 sobre 1 mais cosseno de x. Ora, o cosseno de zero é 1. Então, vai ficar 1 sobre 1 mais 1.
1 ao quadrado é 1. Então, vai ficar 1 meio, porque 1 mais 1 é 2. Dá 1 meio. Resultado.